Bom dia! Hoje, 3 de novembro de 2020, o ano já está acabando, falta um mês para terminar as aulas, né? Um mês e 18 dias, na verdade, para terminar as aulas, não é mesmo? Então vamos nos esforçar, vamos continuar estudando para a gente aprender pelo menos um pouquinho a mais, não é mesmo? Pega o livro de português, abre na página 226, vamos fazer 3 páginas do livro, 226, 227 e 228. Página 226, nossa língua. Número 1, responda. O que você sabe sobre as abelhas? B. Você sabia que as abelhas fazem uma dança em forma de 8? O que será que elas querem comunicar com essa dança? Ó, aqui do lado tá os pontinhos, como se a abelhinha estivesse dançando. Leia e descubra. Zum, zum, zum é o título, ó. Zum, zum, zum. As abelhas vivem em colmeias. Dentro da colmeia, elas constroem favos que são feitos de cera vinda de suas glândulas. Os buraquinhos do favo armazenam o mel e os ovos postos pela abelha rainha. Durante a primavera e o verão, as abelhas voam de flor em flor para recolher néctar. De volta à colmeia, o néctar é usado para fazer mel. Quando uma abelha operária acha uma boa fonte de néctar, ela retorna à colmeia e fazem uma pequena dança em forma de 8, que informa as outras abelhas onde o néctar está. Esse texto foi retirado do livro Insetos, de Penélope York, São Paulo, da editora Girassol, do ano de 2008, página 24. O que é néctar? Está aqui do lado. É o líquido açucarado que as flores produzem. E o que é favo? Cada uma das pequenas cavidades ou conjunto delas em que as abelhas guardam o mel que produzem. Página seguinte, 227. 2. Responda. Letra A. O que você já sabe sobre as abelhas e foi confirmado pela leitura do texto? O que você sabia e foi confirmado? Coloca aqui, escreva aqui. Letra B. O que você aprendeu sobre as abelhas com a leitura do texto? Escreva aqui. 3. Os textos costumam ser divididos em parágrafo. Nós já estudamos o que é parágrafo. Cada parágrafo trata-se de um assunto e é marcado por um espaço em branco no começo da linha. Lembra da tia falar? Quando o texto está aqui, o espaço em branco é o parágrafo. O que é isso? Vamos supor que a linha está aqui. Aí o texto vai começar aqui, porque esse espaço entre a linha e o texto, esse espaço é o parágrafo, né? Então vamos continuar. Escreva quantos parágrafos tem o texto que você leu. Para isso, nós vamos voltar no texto. Então, olha aqui, voltamos no texto. Como a tia disse, tá vendo que tem esse desenho aqui do lado, gente? É como se estivesse falando para você, ó. Isso aqui é uma margem, a margem tá aqui, ó. É como se o texto estivesse falando isso aqui é a margem. Então, quais os parágrafos que tem? Parágrafos é o afastamento das palavras. Então, aqui, ó. 1, 2, 3 parágrafos. O texto tem 3 parágrafos. Vamos voltar lá e responder? Vamos lá, escreva quantos parágrafos. Pode colocar o número e na frente você coloca o nome. 3. 4. Marque as alternativas adequadas. Letra A. Cada parágrafo é iniciado com a letra maiúscula ou minúscula, gente? A tia já ensinou isso e lá no texto dá para observar. Maiúscula, não é? B. Todos os parágrafos terminam com um sinal de pontuação.
Sim ou não? Sim, que é um encerramento de um assunto. Então tem algum ponto de algum sinal de pontuação. 5. Releia o texto zum, zum, zum e pinte o assunto de cada parágrafo no texto que você leu. Ó, o primeiro parágrafo você vai pintar o assunto de vermelho, o segundo de azul e o terceiro de verde. Vamos lá? Então é para você pintar, mas olha aqui para ti, ó. Para pintar você vai ter que circular, né? Então o primeiro assunto aqui, ó, as abelhas vivem em colmeias, dentro das colmeias. Então qual que é o assunto? As colmeias, não é? Aí você faz assim um círculo ou um quadrado e pinta de vermelho. O primeiro parágrafo é de vermelho, não é? Vamos para o segundo parágrafo, é pedido para pintar de azul. Então vamos aqui no segundo parágrafo. Durante a primavera e o verão, as abelhas voam de flor em flor para recolher o néctar, ó. Então o assunto é o néctar. Circula a primeira palavra néctar e pinta ela. E aí depois ela continua. De volta a colmeia, o néctar é usado para fazer mel. Parágrafo 3. No parágrafo 3, ela continua um pouquinho falando sobre o néctar, mas não é sobre o néctar que vai falar. Aqui ela só está concluindo o assunto, ó. Quando uma abelha operária acha uma boa fonte de néctar, ela retorna à colmeia e faz o quê? Uma pequena dança em forma de 8. Aqui você vai ter que pintar isso aqui tudo, ó. Dança em forma de 8. A tia tá colocando de preto e não vou pintar, mas você vai colocar de verde e vai pintar tudo isso aqui. Aqui nesse trecho, falou no néctar só para mostrar que essa dança em forma de 8, que foi falada aqui na letra B aqui em cima, ó, essa dança em forma de 8 é para informar para as outras abelhas que elas encontraram néctar. Então pinta aí, ó, circula, dança em forma de 8 e pinta de verde. Então aqui nós já lemos e pintamos lá no texto para vocês conseguirem encontrar o assunto no texto, entenderam? Mas agora nós temos que pintar aqui, ó. Mas a tia fez você ir lá para você conseguir interpretar e encontrar, identificar a informação que está pedindo. Letra A. Qual parágrafo fala da utilidade do néctar? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O segundo parágrafo fala da utilidade do néctar, não é? Então, nós vamos pintar de azul, que é do segundo parágrafo. Entenderam? Agora, o segundo quadrinho. Letra B, a comunicação das abelhas. Qual é a comunicação das abelhas lá no texto? É a dança em forma de 8, não é? Então, aqui, ó, letra B, você vai pintar de verde, ó. A letra B é de verde. Eu não tenho pincel verde, eu vou escrever aqui, ó. Verde, para você pintar, tá? Você não precisa escrever, você vai pintar de verde. E a letra C, onde vivem as abelhas? Onde que elas vivem, gente? Você tá no primeiro parágrafo, elas vivem na colmeia, não é? O primeiro parágrafo fala das colmeias, então você vai pintar aqui de vermelho. Agora, conclua com o papai e a mamãe para que servem os parágrafos. Você tem que responder aqui. Para que servem os parágrafos? Também está explicando aqui no inicinho aqui, ó. Para que servem os parágrafos? Escreva aqui com a sua palavra, tá? Escreve uma frase. Para que servem os parágrafos? Leia aqui o 3, lê o enunciado 3 e escreva aqui para que servem os parágrafos. Combinado? Então, vamos lá para a página seguinte. Página 228, número 6. O que você sabe sobre os cupins? Escreva aqui. O texto a seguir apresenta informações sobre os cupins. Ele foi escrito de propósito sem parágrafos.
Leia e em seguida marque com uma barra o começo de cada parágrafo. Dica: primeiro parágrafo informa o que os cupins trabalham o tempo todo. Segundo parágrafo fala sobre a rainha. E o terceiro parágrafo informa sobre o cupinzeiro. A tia vai usar o pincel preto para marcar bem aqui onde você vai separar, tá bom? Para ficar bem claro, bem marcado. Exército de ajudantes. Aqui está a imagem dos cupins, lá no cupinzeiro. Então vamos lá? Tanto as formigas quanto os cupins vivem em grandes colônias, onde constroem suas casas, trabalham juntos e nunca têm o tempo para relaxar. Sua vida inteira gira em torno da criação dos filhotes. Entre os cupins, a rainha é uma máquina de pôr ovos, enorme, que nunca sai da sua câmara real. Então vamos lá? Ó, primeiro parágrafo termina aqui, porque é sobre o trabalho. Ó, primeiro parágrafo informa que os cupins trabalham o tempo todo. Então, ó, tanto as formigas quanto os cupins vivem em grandes colônias, onde constroem suas casas, trabalham juntos e nunca tem tempo para relaxar, ponto. Aqui você vai pôr uma barra, porque aqui separou o primeiro parágrafo. Depois, começa o outro. Sua vida inteira gira em torno da criação dos filhotes. Entre os cupins, a rainha é uma máquina de pôr ovos enorme que nunca sai de sua câmara real. Acaba aqui o outro parágrafo, né? Então, aqui começa o outro, ó. Termina aqui, aqui começa outro. Algumas espécies de cupins vivem em montes enormes que constroem com terra, saliva e suas próprias fezes. Os montes atingem até 6 metros de alturas. Tem cupim que vive nas casas, né? Em casa. Ele vive comendo madeira. E tem o cupim que constrói esse monte, né? Nas fazendas. Então, foi tirado do livro Insetos. Aqui, ó, Vida de Inseto, né? Livro Inseto. Penélope York, São Paulo, Girassol, 2008, página 26. Fica a dica. Vida de Insetos, direção de John Lasser e Andrew Stratton, 1998. É um filminho, Vida de Inseto, tá? O filme mostra a história de uma formiga inteligente que reúne um grupo de guerreiros para defender a sua colônia de um bando de gafanhotos. A tia já assistiu esse filme, eu gosto muito desse filminho, vale a pena você assistir. Pede a mamãe para ver se tem na Netflix ou no YouTube para você assistir. A aula de português termina aqui. Fica com Deus. Um beijo no coração.